Olá, oi Andressa, bom dia. Bom, você não caiu da cama porque eu sei que você acorda cedo, mesmo dia de domingo. Helena, tudo bem? Vamos começar mais um tema hoje. Espero contar aí com a colaboração de vocês, inclusive as trocas aí para perguntas, para sugestões. Vocês entraram lá na minha bio do Insta, já responderam o questionário para a gente filtrar somente mulheres, porque é limitado o número de mulheres, né, para participar no dia 30 aí, quando o sexo vira foda, hein? Olá, Camila. Bom dia, Cá. Tudo bem? Você tá melhor? Bom, o tema de hoje, algumas pessoas podem associá-lo, né, ao que nós estamos vivendo, esse cenário aí de isolamento social. Por isso que talvez as pessoas fiquem esperando algumas dicas, né, de como enfrentar a solidão, o isolamento, mas não é só isso que nós vamos falar, não. Quando eu trouxe o tema abraçar, tinha como objetivo também fazer uma introdução para o nosso assunto do dia 30, porque nós vamos estar falando sobre o hormônio do amor. E o hormônio do amor, ele também desperta contextos sexuais, tá? Também para as pessoas que estão lidando com pessoas no aspecto de contratação, empresas, como abraçar seus clientes, como abraçar seus colaboradores, enfim, tá? Pessoal, eu permiti aqui que uma pessoa adentrasse, oi, mas foi sem querer. Deixa eu ver aqui como que eu volto. Oi, bom dia, tudo bem? Deixa eu tentar cancelar aqui. Eu não queria te remover, eu vou cancelar. Peraí, Thaís. Mas se eu fechar aqui, eu acho que eu vou te remover. Não tem jeito. Eu tive que removê-la, mas acho que ela continua aí. Oi, Thaís, você tá aí ainda, né? Eu apertei aqui sem querer. Então vamos lá. Vocês sabiam que quando a gente abraça, quando nós recebemos um toque ou quando nós tocamos alguém, é um gesto, um ato que desperta e promove uma saúde física e mental? Prolonga a vida, o sistema imunológico também é ativado, nós ficamos muito mais felizes porque o nosso cérebro tem contextos de recompensas. E quando nós recebemos esse toque e ele é prazeroso, é claro, porque existem toques que não são prazerosos, né? Então tem que ser algo que a gente espera receber e nós temos uma certa afinidade para fazê-lo. Então ele acaba liberando um hormônio, né, muito importante para todos os nossos contextos de vida afetiva, vida sexual, vida até maternal, até no momento do parto, para liberação, né, e expulsão deste bebê num parto normal, para que o leite materno desça. Nós precisamos do hormônio ocitocina. Então, este hormônio é considerado o hormônio do amor. Inclusive, graças a esse hormônio, quem tem parto normal, para fazer toda a contração uterina e a pessoa não ter nenhum problema com hemorragia, esse hormônio que promove também as contrações deste útero, né, impedindo que exista, né, essa possibilidade aí de ocorrer aí algum imprevisto no aspecto de hemorragia mesmo interna. Esse hormônio, ele quando essa mulher que tem um parto normal e ela não consegue despertar por inúmeras razões, né, por causa do medo, por causa da ansiedade, que são inibidores da liberação do hormônio, o que acaba acontecendo? A gente recebe, né, ele de maneira sintética, tá? Então, o hormônio, ocitocina, ele tem sido muito estudado e tem sido feitas várias descobertas nos aspectos neurocientíficos em relação aos outros hormônios de gratificação, hormônios como a dopamina, como outros hormônios que causam na gente a sensação de bem-estar e prazer. Então, muitas vezes,
a gente precisa compreender, porque diante de uma certa situação, né, diante de um certo episódio do qual a gente planejou, do qual a gente idealizou, nós não estamos conseguindo liberar e ter satisfação. Bom dia, Vanessa. Bom dia, comadre. Oi, Jéssica. Hoje você está aqui, minha mentora querida. Então, nós precisamos compreender que muitas vezes é o cenário, muitas vezes não estamos à vontade, muitas vezes a gente não está conseguindo relaxar. E contextos dessa natureza impedem a liberação, tá, desses hormônios. E nós também temos vários outros hormônios que justificam muitas das nossas ações. Então isso é importante a gente compreender em relação ao nosso comportamento humano, as nossas ações e percepções. Porque existem contextos da qual muitas vezes a gente espera, né, sentir prazer, mas estamos bloqueando, porque estamos ativando lembranças, memórias que não são satisfatórias para aquele contexto, para aquele cenário. Então, veja bem, quando nós tocamos ou somos tocados, mas de maneira com intimidade, com alguém da qual a gente confia, da qual a gente tem uma certa relação, seja ela fraternal, seja ela sexual, seja ela amorosa, provavelmente o resultado vai ser satisfatório da liberação deste hormônio e vai vir a recompensa, porque o cérebro ele busca sempre recompensas em relação às dificuldades que a gente enfrenta do dia a dia. E quando a gente não consegue encontrar essas recompensas, a gente tende a ficar deprimido, nós tendemos a buscar isolamento, nós não buscamos aquela motivação para continuar as ações. Só que é fácil enganar o cérebro. Então, quando a gente, por exemplo, está nesse cenário de isolamento, então estaríamos todos fadados, né, a problemas gravíssimos mentais. Oi, Carla Andressa. Oi, Nath. Então, veja bem, a gente tem que buscar recursos, porque o ser humano ele é extremamente adaptável e flexível, mas ele precisa compreender o que acontece com ele. Então, isso vai depender e vai variar de sujeito para sujeito. Então, tem pessoas que conseguem substituir claramente o toque, o abraço, o beijo por outras substâncias que lhe dão prazer, que lhe fazem gozar da vida, através de uma boa música, através de uma bebida extremamente saborosa, através de um alimento que é extremamente agradável para ele, que ele consegue comer com calma, porque vai realmente saboreando aquele alimento, dançar, atividade física, entre outras inúmeras atividades. Então, quando nós pensamos, né, nos hormônios, ocitocina, dopamina, endorfina, são todos hormônios que são saudáveis, são positivos para a liberação de satisfação, de prazer, liberação de afetos, e eles precisam ser estimulados. Por quê? Porque ele é muito tímido, o hormônio ocitocina. Ele está no hipotálamo e ele, por ser muito tímido, ele precisa muitas vezes de estímulos. Ele precisa ser excitado. E ele vai ser excitado através de ações que nós vamos promovendo através da autoavaliação, do autoconhecimento que temos que ter de nós mesmos. Então, nós precisamos aprender a identificar e falar da gente com propriedade. Por exemplo, existem pessoas que não gostam do toque, por inúmeras razões, ou por contextos religiosos, ou por contextos culturais, ou por contexto até de transtornos da personalidade. Então, nós temos pessoas que sofrem de alguns transtornos, né, do humor, que são classificados dentro do CID, né, do DSM mesmo 4, são classificações mesmo de problemas mentais, problemas emocionais, e elas têm uma característica inata, uma característica comum dela. Então, ela não vai gostar do toque. Por exemplo, o autista, que ele já tem como um prejuízo, né, por exemplo, aos próprios relacionamentos interpessoais. Imagina, ele não gosta de ficar sendo tocado. Então, como que eu vou querer manifestar, liberar, né, para ele
essa sensação de prazer, se é um desprazer que alguém, inclusive desconhecido, alguém da qual ele ainda não vinculou, da qual ele não confia, tocá-lo. Existem pessoas que se sentem muito mais gratificados, muito mais realizados. Oi, irmão, oi, Kellen, tudo bem? Muito mais gratificados quando eles recebem algo que ative uma forma de abraçar sem abraçar, de uma forma de abraçar sem o contato físico, com uma mensagem, com uma palavra motivadora, com um gesto, né, um reconhecimento da importância que ele tem, através do quê? Através de sinais que são emitidos. Então, a mesma coisa acontece dentro das organizações. Né? Eu posso, por exemplo, cativar o meu cliente sem contato físico. Eu posso abraçá-lo quando a organização já está pronta para recebê-lo. Eu posso abraçá-lo quando eu o surpreendo de maneira satisfatória e positiva com uma mensagem que ele recebe de um pós-venda no celular dele ou na casa dele uma cartinha. Eu posso também abraçá-lo quando ele espera, deposita uma expectativa e vai além daquilo. Um exemplo, um supermercado. O cliente ele já espera chegar, encontrar um carrinho à disposição, circular pelos corredores do mercado e pegar, mas ele talvez não tenha feito um planejamento correto em relação à quantia que ele vai comprar, e ele pega uma cestinha, a cestinha já está transbordando, e entra um colaborador que o surpreende chegando com um carrinho e oferece o carrinho. Olha, que posso te ajudar? Eu não prefiro um carrinho. Então, são gestos que vão além das expectativas. Então, isso são formas de abraçar. Então, nós podemos abraçar com o olhar. O próprio Everton colocou, até um olhar faz uma diferença. O olhar diz muito. Então, essas expressões faciais, elas são universais. Então, uma expressão de surpresa, uma expressão de nojo, uma expressão de alegria, ela fica declarada, estampada no rosto de cada um. Então, hoje, no cenário que nós estamos, com todo esse isolamento e o mundo totalmente tecnológico, o que acontece? A gente está adentrando a vida das pessoas através do quê? Através aqui das câmeras, através do bate-papo, através de vídeo, através de mensagens que são ditas durante o dia para aquele sujeito. Quando a gente inclui ele na nossa vida, oi, prima Lisa. Quando a gente inclui ele na nossa vida, oi, Carol, prima. Então, essas também são maneiras que a gente muitas vezes manifesta esses cuidados e faz com que a pessoa se sinta importante. Porque o que é o abraço? Eu abraço pessoas da qual eu tenho zelo, eu tenho um sentimento para com ela, da qual eu quero demonstrá-la o quanto ela é importante para mim e o quanto é importante também tê-las nos meus braços. Não é assim? Só que a questão da negatividade, Thaís, também faz parte aqui do nosso tema. Nós somos inseridos no mundo, né? Vamos pensar desde os primórdios. Para a sobrevivência, eles precisavam sempre estar com sinal de alerta. Então, sempre antecedendo os perigos para sobreviver. Não era assim? E nós vamos trazendo mesmo 100 mil anos depois, a gente vai trazendo isso. Então, nós continuamos inseridos num mundo realmente violento, no mundo da qual a gente aprende que a gente não pode confiar em qualquer um. Então, muitas vezes, quando vem um gesto de carinho, um gesto de manifestação, o que a gente tende a fazer em relação a isso? A gente já desconfia. Será que isso daí não tem maldade? Ou não é assim? Será que essa pessoa não está com uma segunda intenção? Porque o ser humano, ele sempre é muito mais atraído por aspectos negativos do que positivo. Então, a gente está sempre desconfiado do outro, a gente tem medo das ações das pessoas. Então, a gente já vai fazendo pré-julgamentos e já vai manifestando um mecanismo de defesa, da qual nós não permitimos que aflore esses hormônios. A minha prima que está aí, ela é ginecologista, obstetra. Ela acabou entrando um pouco depois. Depois, Lisa, você pode até contribuir com algum comentário aqui, prima, que eu estou falando do hormônio ocitocina e do quanto, inclusive, ele é importante para o momento do parto, né? E para o momento da amamentação, enfim. E nós temos que também entender um pouco mais sobre esses aspectos neurológicos, no sentido do espelho. Existe um neurônio que é o neurônio do espelho. Então, por exemplo, por que vocês acham que dentro de um cenário infantil, vamos pensar aí no maternal, numa creche,
Quando uma criança chora, um bebê chora, todos choram. Porque quando a gente assiste aquele filme lindo, que nos sensibiliza, romântico, ou que há uma perda, ou que a gente percebe que aquela, por mais que seja uma representação, né, um ensaio ali, uma cena mesmo, a gente também lacrimeja os olhos e acompanha o sofrimento daquele outro. Por que quando a gente convive, né, diariamente com as pessoas, nós vamos pegando trejeitos, linguagens, manias daquelas pessoas, e quando a gente vai ver, a gente vai até perdendo um pouco de características. Porque existe, né, o hormônio do espelho. E ele é fantástico para a gente desenvolver empatia. É graças a essa condição neural, né, com base nesses estímulos e respostas, que nós vamos descobrindo que as ações estão atreladas às percepções. E muitas das vezes as percepções antecedem as ações. Então é aquela condição humana que nós temos, que vai bem além dos animais, que é de transitar, de vivenciar determinadas situações sem estar vivenciando-as. Então a sobrevivência hoje nesse cenário é exatamente essa. Eu não posso abraçar determinada pessoa porque está em isolamento, porque está longe de mim, faz tempo que eu não a vejo, ela está receosa, é uma medida protetiva necessária nesse momento, mas eu vou ativar as lembranças, então graças aos nossos contextos cognitivos, né, que são memórias, e mundo de classificação e representação dessa condição cognitiva humana, que me faz ativar através desse transitar no tempo e no espaço. Então, nós precisamos ir buscando recursos, né, para ir sobrevivendo, se adequando, enfrentando, né, determinadas situações. Oi, William, querido. Então, quando a gente se depara com angústia, quando a gente busca, né, cenários nada saudáveis, como, por exemplo, uma alimentação não adequada, ela inibe a liberação desses hormônios de prazer. Outro aspecto, a depressão, o isolamento, quando a gente entra, oi querida Gabi, meu amor, um beijo lindinha. Então, quando a gente também entra dentro desse contexto em que eu não quero, eu entro num cenário sem ser ativado, repetindo sempre as mesmas coisas, não buscando inovar, sem uma atividade física, eu também não estou contribuindo para a liberação. Inclusive, dizem assim, você não acordou nada bem hoje, né? Só com pensamentos negativos, só acreditando que o seu dia vai ser péssimo, nada como um bom banho quente. Por quê? Porque você relaxa. Nada como eu tomar um bom vinho, ou bater um bom papo, ou assistir um bom filme, ou resgatar, né, na cabeça lembranças positivas e satisfatórias, para que a gente vá, despertando na gente essa condição humana de sobrevivência, que é a liberação desses hormônios automaticamente atrelados às ações. Então, se eu estou com essa predisposição, automaticamente o meu comportamento vai liberar emoções satisfatórias e as ações, os comportamentos, eles também vão ser positivos. Porque não tem como, gente, emoção negativa resultar em ação satisfatória. Tá? Nós precisamos aprender a identificar essas emoções. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, para não esquecer de nada, porque eu acho esse assunto muito rico, né? Outro detalhe fundamental de quando a gente está bem, a gente vive mais, as pessoas felizes, né? Elas têm mais qualidade de vida, o nível de estresse é extremamente diminuído, tá? E as emoções é realmente o que nos move, Jéssica, como eu acabei de colocar. Só que o pior de tudo é que a gente não sabe mais identificar a emoção. Então hoje eu vou até passar para vocês um exercício bem simples de desafio de pensamento, porque muitas vezes o pensamento ruim, né, essa carga negativa que a gente traz o tempo inteiro como um mecanismo de defesa, tem desencadeado emoção muito ruim. Então eu preciso, todos os dias, identificar a minha emoção. Minha emoção, ela foi positiva ou negativa? Se ela é negativa,
eu preciso analisar, depois de uma emoção negativa, o que eu faço, tá? Mas eu preciso identificar o que é mais importante de tudo isso, que é o equilíbrio emocional, é o que levou à emoção ruim. Muitas vezes as pessoas, elas tendem a relatar um cenário, um contexto. Então elas dizem lá, ah, aconteceu isso me tirou do sério, isso me levou à raiva. Não, aconteceu isso, mas com base nisso, o que você pensou? Porque essa condição cognitiva que nós temos, que é a nossa capacidade de pensar diante dos contextos, ela é muito importante para os aspectos conscientes. Agora, é claro, nós sabemos que nós não somos só movidos por aspectos conscientes, né? Existem atos falhos, existe manifestação do inconsciente, que muitas vezes a gente nem percebe, que acontece em frações de segundos. Né? Os sonhos, por exemplo, eles sempre nos remetem a contextos inconscientes também, da qual a gente às vezes não consegue classificá-los, né? E defini-los. Então, nós precisamos, primeiramente, para melhorar as nossas relações humanas, as nossas relações com as pessoas com as quais convive com a gente, com as quais a gente se relaciona, tem vínculos, nós precisamos classificar, reconhecer o que eu sinto por essa pessoa, o que essa pessoa me leva, né, a sentir, o que ela desencadeia em mim, por que ela tem tamanho poder. Então nós precisamos descobrir e trabalhar internamente, porque com o estímulo aqui fora, ele é tão devastador para mim aqui dentro. Tá? Ao contrário, porque com o estímulo de um outro, eu preciso o tempo inteiro estar sendo motivado, estimulado pelo outro, né? Para conseguir caminhar. Por que sou tão dependente? Por que preciso tanto dos abraços físicos? Por que eu não consigo buscar em mim mesmo, né, realizações e desencadear e despertar esses hormônios, né, que vão ser os hormônios de recompensa, que vão ser os hormônios do amor, que vai ser, né, os hormônios que vão me fazer sentir prazer, né, me fazer me realizar. E quando as doenças existem, minha prima está colocando aqui, tem sempre o melhor resultado, né? Exatamente. Então, assim, quando estamos diante de pessoas doentes, elas têm muito mais probabilidade de superar as doenças quando elas são altruístas. E o hormônio do amor, ele desenvolve realmente, né, essa condição de liberação, né, da condição altruísta e de empatia, como a minha prima está colocando. Então a gente tem mais esperança, a gente tem mais expectativa. Por quê? Porque a gente pensa positivo. Então o grande mal do ser humano hoje é o seguinte, ele nunca consegue agradecer. O próprio William colocou aí, gratidão. A gente quer sempre mais e mais. A gente tem uma demanda de realização, de busca material, busca de posição social, busca que muitas vezes não é isso que faz a diferença na nossa vida. Tem pessoas que sim, tá? Tem pessoas que vão gozar da vida se tiver bastante poder financeiro, econômico, enfim. Mas nós estamos dizendo daquela condição humana de reconhecer a vida, de reconhecer a oportunidade por estar aqui, de reconhecer a saúde, de reconhecer a família, porque isso muitas vezes dinheiro nenhum compra. Então nós precisamos partir de alguns princípios básicos, essenciais para qualquer ser humano. Depois, esses princípios básicos, é claro, cada um vai buscando aquilo que almeja, que tem como projeto, que tem como sonhos, né? Não existe aqui certo ou errado, existe o que cada um é. Né? Então, sempre assim, os nossos vídeos da psicologia, ele nunca vai apontar o sujeito como um sujeito que está errado, inserido de uma maneira incorreta no mundo, enfim. Né? Porque, às vezes, para muitas pessoas, inclusive, uma recolocação profissional, uma ascensão financeira, uma oportunidade nova de um cargo de trabalho, ou oportunidade de ir para a faculdade, é uma segunda chance. Né? Tem pessoas que precisam de uma segunda chance para tantas coisas. Né? Essa situação é verdadeira. Eu estou em uma fase independente de qualquer situação. Agradecer simplesmente por estar viva. Exatamente. Então, assim, existem pessoas que conseguem reconhecer isso. Tem pessoas que ainda não conseguem, mas tem os motivos delas, né? Para isso. Portanto, gente, ao estudar para fazer também essa live aqui com vocês,
reativei aqui, né, após o curso, um dado bem importante em relação alimentar. Sabia que o excesso de açúcar, excesso, tá, gente? Não é para excluir por completo. O excesso de açúcar e de carboidrato diminui, inibe a liberação do hormônio ocitocina. É por isso que talvez mulheres, muitas vezes, reclamam muito de falta de prazer sexual, desejam, né, têm atração pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, enfim, mas não conseguem, né, liberar, muitas vezes, o hormônio. Por quê? Porque está sedentária, não tem uma alimentação adequada, o excesso de bebida também não é saudável, né, o isolamento. Então, foram itens que apareceram aqui na minha pesquisa, tá? Agora, é claro que antes mesmo de tudo isso, de falar dos conflitos, das relações sexuais, que é o nosso próximo tema do dia 30, a gente também precisa, é claro, reconhecer, né, como é que anda o nível de intimidade, o nível de confiança dentro dessa relação. Porque se não conseguir relaxar diante desse cenário, provavelmente não vai atingir prazer mesmo, né? A mesma coisa quem vai ganhar um nenê, como a gente colocou aqui. Se ela não confiar na equipe, se ela não confiar, ela acreditar que vai tudo certo, o medo é um inibidor. Então, a ansiedade, ela é muito patológica. E o cenário em que a gente está aqui, né, envolvido, é exatamente esse, um mundo de muita ansiedade. A gente quer prever tudo, nós queremos respostas para tudo, nós não estamos conseguindo controlar a ansiedade. E diante deste transtorno, porque a ansiedade ela é considerada um transtorno, ela não é nada saudável, tá? Então, diante deste contexto, né, nós estamos perdendo qualidade de vida, nós estamos vivendo menos, não estamos protegendo o nosso coração, né? Porque, inclusive, quando há o abraço, há o toque, há manifestações, né, de declarações da importância que nós temos na vida das pessoas, que são essas recompensas, nós também, né, diminuímos o fluxo sanguíneo e a gente protege o coração. Então, assim, é muito vasto este campo da neurociência atrelado à psicologia, né? Teria muito mais assuntos aqui para debater com vocês, mas a gente vai focar aqui para fazer um fechamento desse nosso bate-papo de domingo em relação à reflexão, porque ela é subjetiva. Vocês aí, que se dedicaram esses minutos para essa live aqui comigo, precisa urgentemente, tá? Reconhecer o que são situações que trouxeram um dia felicidade, que trouxeram alegria, que trouxeram prazer, tá? Que fizeram com que vocês se sentissem amados, vocês despertassem no outro emoções positivas e satisfatórias. E vocês precisam vivenciar mais isso. Eu não consigo colocar na prática, mas eu consigo ativar através das lembranças. Eu consigo buscar através de fotografias, através de bate-papos que aconteceram no passado, através de um filme que me remete à minha infância, à minha adolescência, até a minha vida adulta agora. Então, isso é importante, tá? Vocês cuidarem de vocês. A gente colocar a gente em primeiro lugar. A gente precisa ser sempre o primeiro da fila. Porque quando eu estou bem, eu faço com que o outro esteja bem. Porque eu vou parar de transferir só negatividade, eu vou parar de depositar, né, através desse neurônio do espelho, coisa ruim para os outros. Eu quero passar pela vida das pessoas, deixando uma marca, fazendo com que as pessoas se espelhem realmente nas minhas ações, porque eu acredito que as minhas ações são positivas, porque as minhas ações são do bem, porque eu mais falo palavras de consolo, de alegria, palavras satisfatórias, do que palavras destrutivas. Então, gente, nós somos um espelho o tempo inteiro. E nós podemos abraçar as pessoas sem nem conhecê-las o tempo todo. Essa é a mensagem de hoje. Abrace a si mesmo, ativando a sua capacidade de memória, colocando em prática a sua cognição. Abrace os outros, mesmo sem abraçá-los.
Abrace através de gestos, através de palavras, através de atitudes, que muitas vezes eu não preciso nem tocá-lo, nem pegar nele, mas ele sente essa sua energia. Isso já foi comprovado, tá ok? Palavras realmente, irmão, têm poder, tanto destrutivo quanto construtivo, né? Oi, Érica, tudo bem? Muito obrigada, prima. Muito obrigada mesmo por você dedicar esse tempinho aí, tá? E logo, logo as roupas estão aí na Visu Choque, hein, pessoal? Um beijo, Jéssica. Obrigada por tudo, meu amor. Jéssica, eu tenho que primeiro, antes de jogar no feed, eu vou salvar, tá? Se você tiver que fazer alguma edição aí, fica mais fácil, né? Do que a outra que ficou de lado. Um beijo, Camila. Você tá melhor? Um beijo, gente. Até a próxima. Quinta-feira, hein? Estejam comigo.